Dr. José Cássio de Moraes, da Santa Casa de São Paulo, e Dr. Jean Gorenstein, que é infectologista do Hospital Emílio Ribas, muito obrigado por terem vindo ao programa Complicações. A nossa complicação de hoje é novamente a dengue. Semana passada nós falamos um pouco sobre o porquê que chegamos a essa epidemia de proporções inéditas aqui em São Paulo, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as perspectivas de combate e também o desenvolvimento de vacinas. Começando pelo Dr. José Cássio, eu gostaria de saber, doutor, quais são as perspectivas de desenvolvimento de vacinas para essa doença? Atualmente existem em estudos 4 vacinas. Uma vacina que tem como base o vírus da febre amarela, em que se coloca pedaços dos 4 sorotipos de vírus da dengue, que é uma vacina que está prestes a licenciar-se. É uma vacina que tem uma eficácia mediana para alguns tipos de sorotipos, para quem já tem experiência prévia com algum flavivírus, que pode ser o dengue ou febre amarela. Existe outra vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, que são vírus da dengue modificados, retirando partes ou acrescentando pedaços de outros vírus da dengue nesse vírus. Existe outra vacina que está sendo desenvolvida, que usa como plataforma o vírus da dengue 2 e que se insere nessa plataforma os outros 3 tipos de vírus. E existem vacinas com vírus inativados, modificado, que essa está sendo trabalhada pelo Instituto Fiocruz, lá do Rio de Janeiro. Então, a que está prestes a ser licenciada é essa vacina. Mas ela tem vários problemas ainda. Ela tem uma produção limitada, a produção prevista é de 100 milhões de doses por ano, ela necessita de 3 doses, essa vacina, ou seja, ela poderá imunizar no mundo inteiro, a cada ano, apenas 30 milhões. Nós, no Brasil, temos 180 milhões de pessoas. Ou seja, então, não se dá para basear-se o controle da dengue numa utilização em massa da vacina, como temos para outros tipos de doença, por exemplo, o sarampo, rubéola, que inclusive foi declarada hoje eliminada na América Latina. Portanto, temos que usar outras técnicas para lutar contra a dengue. O senhor disse 4 vacinas que estão sendo desenvolvidas, uma pelo Butantan, outra pela Fiocruz, que é essa que o senhor disse que está mais avançada. O que está mais avançada é pela Sanofi Pasteur. Ah, tá, que seria a primeira que o senhor citou, né? Que é baseada na febre amarela. Isso. Tá. E a terceira seria baseada no sorotipo 2, que seria desenvolvida por quem? Pela Takeda, que é uma empresa japonesa de desenvolvimento de tecnologia, que já está em fase 3, ou seja, já está testando a eficácia da vacina no campo, em vários países, inclusive aqui no Brasil. E a que está que vai iniciar-se a fase 1 no ano que vem, é essa que está sendo desenvolvida pelo Instituto da Fiocruz. Dá para se dizer de uma vacina melhor, uma dessas 4 opções? Ainda como não existe uma correlação entre a presença de anticorpos e a eficácia da vacina, porque, por exemplo, a vacina da Sanofi, 100% das pessoas desenvolviam anticorpos, mas, por exemplo, a dengue 2, somente 30% a 40% ficavam realmente protegidos. Então, todas elas necessitam, até o momento de hoje, uma experiência no campo. E a única que tem uma experiência no campo é a vacina essa primeira da Sanofi. Portanto, temos ainda muitas incógnitas a respeito do uso da vacina, da dimensão desse uso, de que população que ela vai ser utilizada, porque não pode ser usada numa população naive. A faixa etária que está sendo pedida naive seria a população que ainda não teve contato com o vírus da dengue, população virgem, né? Ela vai ser utilizada só de 9 a 59 anos de idade. Existe um grande número de casos de crianças inclusive com maior gravidade, que tem a dengue. Então, é um instrumento ainda meio, relativamente ainda fraco para fazer o controle. Devemos utilizar esse instrumento, mas precisamos medir realmente qual a sua capacidade de diminuir, reduzir os danos que a dengue está provocando. Dr. Jean Gorenstein, o senhor concorda com essa visão? E quais seria, então, se não a vacina para um uso imediato na população brasileira, né?
O doutor José Cássio falou que realmente é difícil atingir toda a população, né, tanto pelo custo também, quanto pelos estágios de desenvolvimento da vacina. Qual que seria, então, o modo mais efetivo do combate à epidemia? Então, a grande questão, que nós sempre falamos isso ao longo de todos esses últimos meses, em que o número de casos realmente se mostrou bastante elevados, é o controle dos focos. Controlar os focos, nós sabemos hoje que 80% a 90% ocorrem dentro dos domicílios. E ainda é muito difícil as pessoas entenderem, primeiro, a dinâmica do próprio mosquito. O mosquito, só para se ter uma ideia, a partir do momento que ele faz a colocação do ovinho em algum lugar da casa e ela recebe a mínima quantidade de água para esse ovinho estourar e se transformar em larva, em mosquito, muitas vezes nós temos 10 dias. Portanto, se eu olhar a minha caixa d'água, a minha telha, o meu jardim a cada 20 ou 30 dias, como é comum que as pessoas o façam, o que vai acontecer? É um período que eu já tive a proposição e a possibilidade desses ovinhos transformarem-se em mosquito. Então, essa vigilância, ela é semanal. As pessoas semanalmente devem vigiar os seus focos. Todas as políticas públicas, sejam elas municipais, estaduais e federais, também devem fazer a sua parte, conservando praças, conservando parques, para que dessa forma a gente possa erradicar o mosquito. Hoje, de alguma forma, existem técnicas de apoio para o controle do número de mosquitos através de mecanismos de modificação genética do próprio mosquito. Então, hoje existem tantos mosquitos que nós chamamos transgênicos, que eles são modificados geneticamente. O que acontece? Eles fecundam a fêmea do Aedes aegypti, são capazes, sim, de promover o desenvolvimento desses ovinhos em larvas e pequenos mosquitos, mas esses mosquitos, por terem modificações do seu material genético, não atingem a fase adulta. Por outro lado, existem ainda outros mecanismos que são usados, inclusive na introdução de bactérias no próprio mosquito, porque essas bactérias neutralizariam a presença desse vírus. Portanto, algumas cidades, seja principalmente no sul da Bahia, como no interior de São Paulo, já têm tido essa experiência. Essa experiência mostrou uma diminuição do número de mosquitos e, com isso, essa é uma possibilidade. Nós devemos lembrar que esses mosquitos eles estão presentes ao longo de todo o ano, mas de forma muito mais intensa a partir de outubro, novembro, que são os períodos nos quais nós temos um período de chuvas maiores. Em relação a essas duas possibilidades, tanto os mosquitos transgênicos quanto essa indução de bactérias nos mosquitos, existe um caso, o senhor falou do interior de São Paulo, por exemplo, Piracicaba, e em Piracicaba houve uma disputa entre os pesquisadores e o Ministério Público que, na verdade, gerou-se uma polêmica por conta do uso de mosquitos transgênicos, né? Qual que é realmente, já dá para saber que tipo de eficácia que tem? Pois é, algumas cidades mostraram a sua eficácia, principalmente no interior da Bahia, o sul da Bahia, que mostraram na diminuição do número de mosquitos. Isso, na época, inclusive, que foi utilizado, nós tínhamos ainda, nessas localidades, uma temperatura ainda alta, um período de umidade maior, que não daria para se dizer, houve uma diminuição do número de mosquitos porque o clima colaborou. Isso não foi, sim, uma verdade. Então, muito possivelmente, essa técnica é uma técnica que nós chamamos adjuvante. Ela ajuda, ela colabora nas medidas que são tomadas desde casa até por órgãos públicos. E a polêmica se dá por conta justamente do uso de mosquitos transgênicos, que não se conhece outros tipos de efeitos. Pois é, nós não sabemos a longo prazo qual vai ser o efeito. A princípio, o que se entende que, uma vez em que você modifique ele geneticamente, ele modificaria a sua prole, ou seja, os novos mosquitinhos que nasceriam, que não vingariam. Mas, a partir disso, quanto isso teria um impacto futuro, nós, logicamente, vamos saber à medida que estivermos utilizando esse método para a diminuição dos mosquitos. Antes dessa nossa conversa hoje, eu conversei com alguns pesquisadores também por telefone e alguns me falaram que o método de combate ao vetor, ao mosquito que transmite o vírus da dengue, ele é muito antigo, se faz isso desde o começo do século passado e normalmente nas fases em que a epidemia está alta, né? Então, durante o ano, há os intervalos. Os senhores acham que existe realmente um problema nas ações que deveriam ter... As ações que são feitas hoje, elas deveriam ser feitas diferentemente?
Primeiro, quer dizer, esse é o problema que você colocou. Só se preocupa com a Aedes no momento das epidemias. O Aedes deposita esse ovo pode permanecer meses viável, anos viável. Volta a chuva, volta a ter contato com a água, esse ovo começa a voltar ao seu ciclo. Ou seja, esse combate tem que ser contínuo. O que acontece muitas vezes é que as prefeituras, baseadas numa pressão popular, tomam ações durante o período da maior incidência da doença. Fora disso, esquecem do Aedes. Acho que esse é um primeiro ponto. Então, tem que ser um trabalho contínuo, permanente. Segundo, tem que ter, cada cidadão também tem que ser responsável pelo seu domicílio. Por exemplo, sem esse trabalho de conscientização da população, porque, como foi colocado, ele é extremamente domiciliar. O ministro da Saúde diz que é muito difícil o governo mobilizar 5 mil municípios, quer dizer, tem uma ação da população que é necessária. Quantos milhões de residências temos no país? Certo? Então, cada cidadão tem que ter isso. Também cada cidadão tem que saber encontrar um apoio do município para o recolhimento dos lixos, evitar depósito de reservatório. Hoje, por exemplo, é muito comum você ter copo descartável. Isso é um local onde pode haver crescimento da Aedes. Então, o número de reservatórios possíveis que acumulam água que você tinha há 50 anos atrás, que você tem hoje, aumentou de uma maneira vertiginosa. Ou seja, você tem muitos locais onde pode haver depósito. Folhas de onde depositam água pode também crescer a Aedes. Então, os reservatórios são inúmeros. A canalização dos prédios, quando a água, para o transporte de água da chuva, todos esses locais o Aedes consegue crescer. E o jeito de combate, além de, claro, da própria fiscalização da população, continua sendo o mesmo modo tradicional, esse modo antigo de fazer, de jogar a fumaça, né, o inseticida, isso continua? Nós temos um problema sério. Toda vez que passa o fumacê, o que as pessoas fazem? Fecham portas e janelas. E aí, óbvio, onde que está o mosquito? Está dentro de casa. Então, ele acaba não sendo repercutido por essa medida. Então, uma coisa que é extremamente importante, se lembrar que o fato de nós termos mosquitos ao longo do ano, em menor quantidade, mas a dejeção desses ovos, ou seja, a presença desses ovinhos que são colocados por uma fêmea de uma forma muito inteligente, ela coloca em vários pontos, ela não coloca tudo num determinado jardim. Então, dentro de uma casa, ela coloca no jardim, no telhado, na caixa d'água, procurando viabilizar isso com mais facilidade, mas nós tivemos, e esse foi um exemplo que nós tivemos no ano passado, nós tivemos 10 meses praticamente sem chuvas. E nesses 10 meses, nós continuamos tendo mosquitos e o mosquito fêmea depositando seus ovos que aguardavam a temporada de chuva que veio só em janeiro. Portanto, nós tivemos um grande número de ovinhos que eclodiram por ocasião da chuva, transformando-se em mosquitos. Qual é a grande preocupação dos mosquitos? Esses mosquitos têm uma vida média de 30 a 40 dias, mosquito fêmea, e nesse período ela chega a depositar até 300 ovos. Detalhe, se essa fêmea estiver contaminada com o vírus, ela transmite para esses ovinhos, que darão origem a novos mosquitos também contaminados. Então, se nós não impedirmos essa evolução, seguramente o problema acaba sendo grande. Então, ao longo de todo o ano, isso é importante que a população entenda, isso que é importante que os órgãos fiscalizadores assim entendam, que a dengue deve ser um mecanismo de proteção e de controle ao longo de todo o ano. Mas o senhor entende que, pelo menos em relação às ações do poder público, o poder público tem feito a sua parte nisso? Ou precisa mudar alguma coisa? Eu diria o seguinte, que hoje, fruto desse grande número de casos, tanto o poder público tem feito a sua parte, quanto a população. A população tem entendido esse risco, ela já fiscaliza a si próprio e o seu vizinho. Ela não admite mais aquela piscina descoberta, não clorada, ela cobra um pouco mais. Mas nós não podemos baixar a guarda por ocasião da diminuição do número de casos e, ao mesmo tempo, da mudança climática que vai fazer com que o número de mosquitos também diminua.
O ministro da Saúde, Arthur Chioro, ele falou recentemente, ele admitiu que realmente nós vivemos um estado de epidemia, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, quando você tem um determinado número, né, mais de 300 a cada 100 mil habitantes, né, a gente é considerado uma classificação mínima para a epidemia. Mas ele disse que o que está acontecendo agora é o resultado da crise hídrica, que as pessoas acumularam água por conta da falta de abastecimento de água e também de uma espécie de desarmamento de ações de combate à doença por parte da sociedade. Vocês concordam com esse diagnóstico? Em parte, quer dizer, a crise hídrica está propiciando que as pessoas acumulem água em suas casas, né? em tambores, em caixas d'água, etc. E nem sempre adequadamente fechadas, nem adequadamente tampadas para que haja a deposição do óleo. Então, isto, em parte, também faz parte. Por outro lado, você tem essa desmobilização, tanto dos órgãos públicos como da população, nesse intervalo. Agora, com certeza, vamos ter uma diminuição da dengue. E muitas vezes a prefeitura, o governo fala, não, foi porque nós tomamos as providências. É um ciclo natural, vai ter, com temperatura mais baixa, etc., como está fazendo agora, vai ter redução. E aí se desmobilizam tudo, voltam todo ao status quo normal. Vai havendo novas deposições, novos ciclos, e aí, novamente, vai acontecer um aumento de ocorrência de uma incidência. Então, pelo que eu entendi, o que poderia ser feito de diferente seria continuar esse combate, inclusive nos momentos onde não aconteça, ao longo do ano. Ao longo de todo o ano. Agora, essa questão do acúmulo de água, ele colaborou, mas a gente observa, por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo, alguns municípios de São Paulo que tiveram problemas de racionamento de água, por exemplo, não tiveram maior número de casos de dengue. Em compensação, locais que tiveram maior número de casos de dengue não tiveram racionamento. Quer dizer, então essa íntima relação acaba não coexistindo. Então não daria para se dizer que o racionamento em si é uma responsável. O ministro, inclusive, ele afirmou também que isso trata-se de uma questão climática, né? Então, houve uma epidemia concentrada fortemente em 3 estados, Acre, Goiás e São Paulo. Agora, pelo que a gente conhece de geografia do Brasil, são estados em lugares completamente diferentes, né? Inclusive com situações climáticas diferentes. Por que a epidemia atingiu fortemente esses 3 estados? Tem alguma explicação para isso? Bom, uma grande dificuldade que tem hoje é a previsibilidade da dengue. Então, realmente, todos os estudiosos de dengue têm muita dificuldade de prever o que vai acontecer num determinado município, numa determinada região, etc. Então, essa é uma característica da doença. Aqui, você tem, no estado de São Paulo, você tem um grande... As epidemias não foram tão frequentes como aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Mato Grosso, etc. Então, você tem um grande número de um estoque de suscetíveis bastante elevado. Se você tem um aumento da densidade de mosquitos, densidade que se utiliza de focos com presença do ovo, que você faz uma pesquisa nas casas. Isto chama um índice chama Lira, né? Porque mede porcentagem de focos, casas que você encontra com foco. À medida que esse número vai aumentando, você também vai correndo o risco de ter maior frequência, maior quantidade aérea, que vão encontrar esse aumento da população, vai haver maior número de picadas, vai maior número de possibilidade de um Aedes encontrar uma pessoa que esteja suscetível. Então, isso, agora, você vê os históricos dos estados, tem estados, por exemplo, Rio Grande do Norte, o Natal, praticamente quase todo ano tem epidemia. Tem outras cidades que o intervalo é maior. Ou seja, há uma irregularidade, quer dizer, difícil de prever. A previsão. O que se tem é, quanto menos cuidado que se tem com o controle, principalmente nos períodos aumento da incidência, tá certo? Você tem maior chance de você ter maior população de mosquitos e, portanto, maior a ocorrência da doença. Então, essa que é a dificuldade. Doutor Jean, em São Paulo é um recorde, trata-se de um recorde, porém no Brasil a gente já viveu situações
um pouco piores. Por exemplo, o Brasil hoje, até o dia 18 de abril, registrou um pouco mais de 745 mil casos de dengue. No ano passado, foi um número muito menor, quer dizer, menos de 2 vezes esse valor. Porém, em 2013, foi um número muito maior. A gente tinha até essa época do ano aproximadamente 1,5 milhão de casos, ou seja, muita gente com o vírus da dengue. Como explicar não só, o Dr. José Cássio falou dessa imprevisibilidade do vírus nas cidades, mas também de ocorrência de um ano para o outro. Tem alguma explicação para isso? Nós temos são 2 justificativas, na verdade. A primeira questão é muito comum, nós consideramos o vírus da dengue como sendo um arbovírus. Arbovírus são todos aqueles que vivem literalmente nas árvores, nas florestas. À medida que a gente invade as florestas, esses vírus tendem a ir para as cidades. E eles têm uma adaptabilidade muito grande, foi o que o mosquito mostrou e o que o vírus igualmente assim o fez. Então ele se adaptou às cidades e o fato de nós termos um grande número de pessoas dando possibilidades para o crescimento dos mosquitos, vetores da própria dengue, nós, logicamente, criamos uma situação favorável. Então, essa é uma situação. Nós possibilitamos um maior número de mosquitos e de criadouros do mosquito. Por outro lado, nós temos 4 tipos ou subtipos de vírus. 1, 2, 3 e 4. Eles, de alguma forma, circulam nas cidades com maior ou uma menor frequência. Geralmente, então, por exemplo, nas epidemias dos anos anteriores, nós tínhamos uma prevalência, ou seja, uma maior presença do vírus tipo 3. Nesse momento, 80% dos casos tipados mostraram o tipo 1. Isso mostra o quê? Que, muito possivelmente, a população não estivesse protegida, ou seja, o fato dela não ter tido uma exposição prévia a esse vírus, ela também não desenvolveu anticorpos, que são as nossas células de defesa. Portanto, ela não está protegida. À medida que eu entro com um vírus que não tem proteção da população, esse vírus ele também se torna mais facilmente dispersível, principalmente pela maior quantidade de mosquito. Então, nós temos 2 fatores, que é o mosquito e é o fator do próprio vírus em que impacta numa população que não estivesse preparada no ponto de vista de proteção imunológica. Portanto, é possível que nós tenhamos mais uns 1 ou 2 anos com queda do número de casos, muito possivelmente. Quando nós falarmos no ano que vem de epidemia de dengue, a gente fala, nossa, ou de número de casos, talvez a gente diga, olha, vários municípios não enfrentaram epidemia e alguém se facilite para dizer, olha, foram as medidas que nós tomamos. Não, é porque o próprio vírus fez com que aquela população desenvolvesse proteção e com isso, claramente, o número de casos baixasse. E tem um detalhe que nem todo mundo que entra em contato com o vírus tem manifestações clínicas. Existe muito caso ou oligossintomático, pouca sintomatologia, ou mesmo sem manifestação. Então, às vezes, alguns casos, para o cálculo pode ser que 10 para 1, ou seja, cada 10 infectados, 1 tem sintomatologia. Então, está se preconizando, e vai ser feito no Brasil, a partir no segundo semestre, um estudo de soro prevalente, ou seja, vai extrair sangue de uma amostra representativa da população para ver que percentagem da população foi infectada, porque se conhece mais aqueles que têm as manifestações clínicas. Nem todos os casos são notificados, temos então uma subnotificação desses casos que não são clínicos. E nem todos que têm infecção têm sintomatologia. Então, precisamos também conhecer um pouco mais qual é o grau de suscetibilidade da nossa população para os 4 tipos de vírus. Inclusive, até para saber a proporção realmente porque o número de casos pode ser muito maior do que esse. Por isso que a gente precisaria conhecer isso para poder ter uma noção maior a respeito de qual é o buraco ainda que temos que enfrentar, tá certo? E esse é um estudo que está há alguns anos programado e, felizmente, esse ano vai conseguir se fazer
E em novembro já se vai ter os resultados de uma amostra, todo o país sabendo qual é essa soroprevalência. Quem é o responsável por esse estudo, professor? Esse estudo é um estudo que está sendo financiado pelo Ministério da Saúde. O Dr. Marcelo Buratini é um dos que trabalha tanto na USP como na Escola Paulista, é um dos coordenadores desse estudo, né? Vai ser feito em torno de 63 municípios do país, numa amostra representativa desses municípios, né? E vamos então ter, esse ano, até o final do ano, um panorama melhor da experiência anterior que a nossa população teve com os vários tipos de sorotipo de dengue. Eu queria só terminar essa nossa conversa falando voltando para o tema da vacina. O Instituto Butantan, ele falou na semana passada, ele anunciou por meio do seu diretor, o médico Jorge Calil, que ele pretende testar a vacina na Índia antes de testar no Brasil. Isso porque aqui existe um protocolo que tem que ser seguido aqui na Anvisa, ele vai ainda retardar ainda esse teste na população. Eu queria saber, na verdade, de vocês, se o teste em outros países, né, realmente tem a gente consegue colocar uma similaridade das condições do Brasil com outros países, como, por exemplo, a Índia. Que tipo de resultado que a gente poderia ter em relação a esse sentido? Bom, com relação à vacina da Sanofi, a experiência mostrou que ela depende de uma experiência prévia da população, ou seja, quanto maior a experiência anterior para determinados sorotipos, a resposta é melhor. Então, aqui, por exemplo, México, a vacinação que tem uma baixa prevalência, a eficácia da vacina foi menor. No Brasil, nos locais que foram feitos, tinha uma prevalência de base maior, a eficácia foi maior. Então, isso teria que analisar. Tem que se analisar também quais os sorotipos que estão circulando na população, porque ela responde muito mais ao sorotipo 3 e 4, principalmente ao 4, e muito menos ao sorotipo 2. Então, também é outra realidade. Está se fazendo um esforço para que os órgãos que fazem o controle de pesquisas clínicas no Brasil acelere esse processo de licenciamento da fase 3 e se acredita que vai se conseguir isso, é uma perspectiva que a partir do segundo semestre deste ano já vai se iniciar seus estudos de fase 3 aqui no Brasil da vacina. Realmente aqui no Brasil há uma certa demora no processo, né? Tanto por uma série de exigências, como pela velocidade com que é analisado esses protocolos. Então, acho que isso é um dado importante, que haja uma aceleração da análise do protocolo, sem perder a segurança do uso da vacina. Também não podemos deixar usar qualquer produto, né? Lembramos que vacina está pegando população sadia, tá certo? É diferente um teste do medicamento, por exemplo, contra um câncer, que você pode ter um pouco menos de exigência, porque você está querendo salvar uma vida. Aqui você tem uma população sadia que vai se vacinar. Ela não pode ser prejudicada. Sem dúvida. Senhores, muitíssimo obrigado, nosso tempo se esgotou, mas eu agradeço muito a presença de vocês, o Dr. José Cássio de Moraes, da Santa Casa de São Paulo, e o Dr. Jean Gorenstein, infectologista do Hospital Emílio Ribas. Muito obrigado por essa conversa aqui no programa Complicações. Obrigado.